Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV Assisite. Olha, hoje nós estamos aqui com a Juliana Mendes, ela que é psicóloga e diretora do Método Supera, Ginástica para o Cérebro, e também com a doutora Isadora Paião, ela que é médica especialista em geriatria e gerontologia, para estar falando um pouco sobre esse método, explicar também hoje sobre as habilidades cognitivas, né? Estamos com o tema de desenvolvimento das habilidades cognitivas. A Juliana é especialista no assunto, está aqui para colocar hoje em pauta junto com a gente, para você que acompanha aqui na TV Assisite. Juliana, é um prazer falar com você. Muito obrigada, Matheus, pelo espaço. Muito obrigada a ter a doutora Isa aqui com a gente também, para a gente estar falando de um assunto, né, tão importante nos dias atuais e tão gostoso ao mesmo tempo. Doutora, seja bem-vinda. Eu agradeço também o convite. Legal. Juliana, fala um pouco para a gente entender, né, sobre o Método Supera aqui da cidade de Assis, para quem não conhece. Então, o Método Supera é uma franquia, nós temos aqui na cidade há 4 anos, mas é uma franquia que já tem 14 anos, né? E ela é assim, ela é uma metodologia própria para a gente estar estimulando as habilidades do nosso cérebro. Então, nós temos ferramentas, né? Temos algumas atividades que a gente vai fazendo semanalmente, e o aluno, tanto ele vem aqui para o Supera, agora nós estamos com aulas online, então ele acaba fazendo atividade com a gente, mas também existe uma agenda para eles estarem praticando todos os dias um pouquinho dessas atividades. Eu gostaria, assim, de ressaltar que muitas pessoas não sabem o que é cognição, né? Atividade cognitiva. Mas o que é cognição? Então, a cognição é a capacidade mental que nós temos de absorver através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Visão, tato, paladar, olfato, e transformar tudo que a gente recebe por esses órgãos dos sentidos, transformar em conhecimento. Então, isso é a cognição. Então, por exemplo, os domínios da cognição são atenção, julgamento, interação social, inteligência, função executiva, que é a capacidade que você tem de pensar, eu vou pegar essa colher e, de fato, programar o seu cérebro, sua mão, sua parte motora, para fazer uma conta, né? Para fazer uma compra no supermercado, para poder dar o troco, receber. Também a memória, né? Faz parte do domínio cognitivo. E a linguagem, que é a fluência, a gramática, vocabulário que a gente tem. E por isso que é tão importante ter o estímulo dos domínios da cognição. E o que é interessante é que todas as vezes que a gente precisa resolver um problema, a gente usa todas essas habilidades. Então, essas habilidades, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, desde quando nascemos e em qualquer idade. E a metodologia do Supera contribui para isso, porque o nosso cérebro, ele é muito potente, mas ele também é um pouco preguiçoso. Então, quando a gente fica na mesmice, naquela zona de conforto, na rotina, ele não produz tudo o que ele precisa produzir. Então, quando a gente organiza, estrutura esses exercícios, a gente acaba trabalhando de uma maneira geral com todas as habilidades. E é por isso que a gente fala que é uma ginástica, é uma malhação para o cérebro. E como é que isso pode contribuir, né, para as pessoas, principalmente para os jovens hoje que estão em busca aí de realizar provas? Então, olha, a metodologia, ela tanto é para a criança, para os jovens e para o grupo de 60 a mais, né? Mas o que nós temos aqui um público jovem que eles são concurseiros. Tem um público que está para fazer o vestibular e tem um público que eles querem passar para o concurso, né? O que a gente percebe? Que às vezes eles são muito inteligentes, mas existem algumas habilidades que eles precisam ser lapidadas, que nem em algum concurso. Eles vão fazer alguma interpretação de questão, eles pensam muito assim na razão, e eles esquecem um pouquinho essa habilidade da criatividade, da flexibilidade. Então, a gente acaba estimulando também com as nossas ferramentas. E como é que o método supera com essa ginástica?
como que ela pode desenvolver aí as habilidades, né? É assim, é um todo, é um conjunto de ferramentas. A gente pode fazer algumas aqui para vocês poderem experimentar, ver como que é, o que vocês acham? Essas atividades que nós faremos agora, elas são atividades que, além da gente desenvolver a habilidade da linguagem, da atenção, do foco, a gente vai desenvolver também essa flexibilidade mental. E hoje em dia, será que é importante a gente ter um cérebro bem flexível? O que vocês acham? Com certeza. Muito, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Então, ajuda a gente a pensar de uma forma diferente. E vocês vão ver que essas atividades que eu separei, elas são simples. Mas quando a gente vai aumentando o grau de dificuldade, a variedade, é aí que a gente vai tirando o cérebro da zona de conforto. E aí a gente vai pensando em outras estratégias. Mas a gente vai começar com uma coisa mais simples, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente vai passar para cá, ó. Essa é uma leitura fácil, tá? Leia em diferentes direções e conte o número de vezes em que é possível ler a palavra paz. Vou dar um tempinho para vocês verem, tá? E aí, já sabem? Já. Quantas, Matheus? 9 vezes eu consegui ler. 9 vezes? 9 vezes. 9 também? Então, vocês estão com a mente bem flexível. Mas tem mais. Não são 9. Vamos contar comigo? Eu fiquei com a dúvida se eu já tinha lido. Ó, então vamos lá. Não. Vamos ver se Vale vocês de todas as formas, né? E isso, por quê? Virando, né? Mas é assim, quando a gente faz a leitura, quando a gente tem uma mente mais que só pensa pelo lado racional, a gente não consegue ver a palavra paz de maneiras diferentes. A gente vai no básico, a gente vai no nosso arroz com feijão, né? E aí, quando a gente pensa fora da caixinha, a gente pensa de uma maneira mais flexível, que a gente consegue ver outras possibilidades. Vamos ver quantas vezes aparecem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes, né? E isso, o que é? Até para concurseiro, como você tinha falado, às vezes, essa interpretação, ela acontece de uma maneira diferente, um pouco só na razão, rápido. E a gente tem que acessar essa habilidade nossa da criatividade para a gente conseguir ver essas outras maneiras, né? E se a gente for da memória também, né, Ju? Memória porque, por também. exemplo, eu fiquei na dúvida se eu já tinha lido daquele jeito ou não. Não, então, né? tem que trabalhar a memória. Isso. E o que é legal? Que quando a gente aprende com exercícios simples como esse, que a flexibilidade mental, ela é importante e a gente vai vendo a nossa rotina, o nosso mundo de uma maneira diferente, quando a gente tem um desafio, um problema, a gente consegue pensar em formas diferentes também, né? E a gente percebe... Né? Interessante, Juliana, que logo que você deu para a gente ler, a hora que você bate o olho, as únicas opções parece que são esquerda, direita, cima e embaixo, né? Aí depois você vai vendo que você pode chegar a outros números ali, né? Sim, porque às vezes a gente foca só numa situação e a gente esquece das demais, né? E nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, às vezes a gente só fica com problema, a gente não vê que existe existe algo a mais para a gente estar fazendo nesse período, né? O lado bom, o lado positivo de tudo isso está acontecendo, né? Que a gente sempre tem que tentar achar. Não achar que o problema não existe, existe, mas existem maneiras de passar por ele, né? Quer ver? Olha, vou dar um outro exemplo agora para a gente ter esse pensamento. Que nem todo mundo sabe no supermercado que gosta de ir, onde é que se tem um fio dental. E a gente sabe aonde é que a gente, para que usa, em que momento que usa, né? Vamos ver nessa cena agora. Vocês perceberam alguma coisa? O dente está surgindo, senhor.
Vamos para a próxima. E aqui? A gente Perceberam? repara no dente, né? Também tem dente sujinho. E aqui? Mesma coisa. Mesma coisa. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, vou voltar de novo. Às vezes, a gente fica tão focado no problema que a gente esquece de ver que tem coisas que chamam mais atenção ou que precisam de mais atenção. Oi? As mãos da mulher. Né? Ah, viram? Uma mãozinha aqui com os dedos a mais. Vamos para a próxima. O que que tem aqui? Agora tem um braço uma mão a mais. a mais. Eu acho essa mão estranha, mas não reparei que o braço dela estava na frente. A gente olha o que está na nossa frente, né, primeiro. O óbvio, né? O óbvio. E aqui, olha. A orelha. A orelha, né? Então, essas 3 imagens, eu só quis passar para a gente ver como que, às vezes, a gente foca no problema. E se a gente olhar diferente, se a gente ter essa flexibilidade mental, a gente acha outras coisas, né? No caso aqui, a gente viu esses efeitos, mas na nossa vida a gente tenta achar coisas positivas, boas, diante de tudo que está acontecendo, né? E quem acaba fazendo esse tipo de exercício, a gente acaba percebendo que passa essas dificuldades de uma maneira tranquila, não, melhor, né? Vamos assim dizer. A gente tem um grupo de alunos de 60 a mais. E o que a gente percebeu? Que nos 15 primeiros dias foi aquela situação, né, da pandemia. Não sabia direito como que seria. Então, foi um período bem angustiante. Mas depois desse processo, nossos alunos estão passando muito bem, né? Tem algumas que caíram, que se machucaram, que sofreram um tipo de tratamento nesse período, e elas estão firme e forte, né? Estão dando show de bola aí, continuam fazendo as atividades, não faltam das aulas que são online, elas fazem a agenda delas, belezinha. Então, a gente percebe que elas acabam aplicando a metodologia na vida delas, né? E isso daí para a gente é muito gostoso, é muito gratificante ver esse retorno, né? Elas estarem passando tão bem esse período complicado. Doutora, isso também pode ser um método para as pessoas até mais velhas que às vezes sofrem com a questão da memória? Olha, pode sim. Na verdade, a estimulação cognitiva, ela tem que acontecer desde a infância, né? Porque como a gente comentou, é a capacidade de trabalhar, né, o nosso cérebro, a nossa mente, tanto para adquirir novos conhecimentos e para a manutenção dos que foram adquiridos. No caso dos idosos, a gente observa que tem um certo declínio mesmo, que é inerente da idade, do processo de envelhecimento. E esse declínio natural é diferente de quando ocorre demência, por exemplo, né, na doença de Alzheimer. Mas aí a gente tem um gráfico, por exemplo, que diz respeito à doença de Alzheimer, né, que é quando ocorre essa doença complexa que envolve a demência, né, que é um prejuízo tanto na cognição, que é o que a gente conversou, pode ter tanto a memória como outros domínios da cognição alterados, né, função executiva, planejamento, linguagem. E esse gráfico, ele mostra algo muito interessante, que até mesmo quem já tem uma doença estabelecida vai se beneficiar muito da reserva cognitiva. Esse gráfico mostra aí que o curso vai ser diferente, né? Quem é portador dessa doença, ele vai ter um declínio cognitivo muito importante, mas se ele tiver uma reserva cognitiva, esse declínio vai demorar muito mais e pode ocorrer de forma mais lenta. E o que seria essa reserva cognitiva, né? Vamos supor, assim, que uma pessoa que malha, né, trabalha musculatura, essa pessoa, se ela, às vezes, tiver que fazer uma cirurgia e ficar acamada um tempo, quando ela se reestruturar, provavelmente ela ainda vai ter bastante massa muscular no corpo, né? Porque ela tinha uma reserva para perder.
Já quando a pessoa não tem reserva nenhuma, vamos supor, já tem uma perda de massa muscular importante, às vezes depois daquela cirurgia ela não vai nem mais conseguir andar, porque vai ter perdido a musculatura por ter ficado parado. Então, essa é uma comparação em relação à reserva cognitiva. Aquele indivíduo que trabalha a mente, que faz cálculo, que lê, trabalha essas habilidades, quando ele enfrentar alguma adversidade, tanto pode ser, né, a doença de Alzheimer, como podem ser outras doenças também que afetam a mente. Podem ser doenças psíquicas, né, e podem ser doenças também estruturais mesmo do cérebro, um acidente vascular encefálico, né, uma demência em outras regiões do cérebro, frontotemporal, o corpus de Levy, enfim, são várias, né? Mas essa pessoa já vai ter uma reserva cognitiva. E é importante lembrar também que isso aí é contínuo. Do mesmo jeito que tudo no nosso corpo, a gente não pode trabalhar uma vez e pronto. Não. É contínuo, nunca pode parar. Nem a atividade física, nem a atividade intelectual. É um conjunto, né? Uma integração desses fatores para a gente conseguir ter essa qualidade de vida, né? E eu vejo que a metodologia, o Supera, é como se fosse uma maneira não medicamentosa da gente ter uma saúde mental saudável, né? Eu vejo, quando eu fui para adquirir a franquia, eu fiquei, me encantou muito isso, e quando a gente acaba vendo aqui no nosso dia a dia que realmente os alunos, eles conseguem aproveitar e entender que é isso, que precisa desse esforço, que eles precisam dessa dedicação, né, desse treinamento diário, eles acabam tendo bastante benefícios, e a gente vê, né, com o passar do tempo, como que isso faz a diferença na vida deles. Tá certo. Eu acho que é isso, né? Um exemplo que a gente queria mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente. Juliana, doutora, mais alguma informação para passar? Então tá. Eu que agradeço, viu, Matheus, pelo convite. E é assim, nós nascemos com muitas capacidades, mas elas precisam ser desenvolvidas, né? Então, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades de mudanças para a gente estar tirando o nosso cérebro da zona de conforto. Doutora? Sempre em busca do envelhecimento saudável, né? É um caminho que todos desejamos percorrer. Sim. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. O Assisite fica à disposição de vocês, tá? Durante essa época de pandemia, a gente está fazendo tudo online, né? E espero que tenha ajudado o pessoal que está aí em casa acompanhando a gente. Pessoal, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima para acompanhar a gente aí pelas redes sociais e também pelo nosso site. Fiquem ligados que o Assisite está sempre postando as notícias e também aí as novidades de Assis e região. Um grande abraço.